Senhor, pela vida do pastor Everaldo, por essa noite, Senhor. Venha usá-lo, Senhor, como nunca usou antes, Pai. Que a gente possa sair daqui não como a gente entrou, Senhor, mas repleto, Senhor, da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha aí. Parece até que a voz ficou igual a do Marcos Feliciano. Capítulo 15, versículo de número 12. Vamos começar a partir do 11. Glória a Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. A verdade é que nós só estamos aqui por sua causa, Senhor. O Senhor conhece o som do nosso coração, sabe os nossos caminhos, Senhor, que às vezes são tortuosos, os nossos pensamentos estão longe dos seus. Papai querido, a Ti nós devotamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade nos céus e na terra. Papai querido, que o céu, Papai querido, que grita dentro de nós, o jardim onde o Senhor faz morada, venha explodir nessa noite da alegria que só o Senhor pode promover em nós. Papai querido, nós não queremos voltar daqui do mesmo jeito que entramos. Nós queremos sair daqui com uma metanoia, transformados, renovados pelo poder que há na Tua palavra. Ah, Jesus, nós Te amamos, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Papai querido, que cada jovem, Papai querido, que está nessa igreja possa encontrar, Senhor, a esposa perfeita, o esposo perfeito. Papai querido, que cada mulher possa ser uma mãe boa, cada pai possa ser um pai melhor do que chegou aqui nessa noite. Papai querido, nós brincamos porque somos alegres na Tua presença, mas entendemos a seriedade do poder do Espírito Santo. Então nos confronta nessa noite, se necessário for. Nos conforta onde a dor não quer mais calar. Mas no entanto, Senhor, refrigera a nossa alma, cala o nosso eu, para que a Tua soberania, para que a Tua verdade, para que a Tua bênção esteja sobre esse lugar. Porque é um altar. Glória a Ti, Jesus. Som. Glória a Deus. Aleluia. Não é o Satanás, irmão. Ele não tem poder sobre o som da igreja. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. E nós estamos marchando contra ele. Amém? É só um probleminha técnico aqui.
capítulo 15, versículo de número 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua prosperidade entre eles, ou seus bens. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso, empregar-se com uma condição dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar ou de pastorear porcos. Ele desejava então encher o estômago com as vagens da alfarrobeira ou com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Que bom que ele o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, porque nós vamos fazer uma festa, nós vamos nos alegrar, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Será que você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Se assente, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós já ministramos nesse texto na live, e foi uma palavra muito boa. Se você não acredita, quem estava do outro lado chorava, né, Dai? Em 3, 4 pessoas a gente foi confrontado por essa palavra, porque a gente se encontra nesse texto. Esse texto, ele, na verdade, a gente precisa entender melhor esse texto, talvez um pouquinho a sua complexibilidade, porque o texto em si, a parábola em si, ela não começa no capítulo 11. Ela começa no versículo 1 do capítulo 15. Quando nós lemos o capítulo 15, nós vamos entender algo muito importante. Que o texto se trata, Diego, de uma resposta de Jesus. É uma resposta de Jesus a quem? Aos fariseus e escribas. Por quê? Porque Jesus está ensinando. E enquanto Jesus está ensinando, os pecadores e os publicanos, eles vêm se assentar para ouvir o que Jesus tem a ensinar. Porém, existe um outro grupo, que é o grupo dos fariseus e dos escribas. Para você entender quem eram os fariseus e os escribas, eram os religiosos da época. Então eles começam a ver Jesus se assentando com esses homens, eles começam a questionar: como que ele pode se assentar com pecadores? Como? Então Jesus começa a respondê-los por parábolas. E no versículo 1, Jesus começa a narrar a parábola da ovelha perdida. Porque na verdade é uma parábola só, são 3 histórias, mas é uma parábola que Jesus propõe. Então Jesus começa a dizer assim, que um pastor que perdeu uma ovelha, ele deixou as 99 no aprisco e foi ao encontro da outra, e trouxe-a em suas costas. A segunda história fala da dracma que uma mulher perdeu, e ela teve que varrer toda a casa, teve que acender a luz, levantar os móveis e procurar até encontrar essa dracma. Então nós chegamos no versículo 11, aonde um filho se perdeu. Se você prestar atenção no texto, de forma bem profunda, investigativa, o que você vai descobrir? Que a ovelha se perdeu fora de casa, foi perdida fora de casa.
mas a dracma foi perdida dentro de casa. Então o que Jesus está dizendo para aqueles homens é isto. Porque dentro do versículo de número 11, vai acontecer a mesma coisa. O texto começa dizendo que um pai que tinha 2 filhos, e que um pediu a sua parte da herança. Nós não continuamos a ler pela extensão do texto para ganhar tempo, mas o texto vai dizer que o outro irmão, o irmão mais velho, ele não concorda com a partida e o retorno desse filho, ele não aceita isso. Então, a resposta que Jesus está dando aqui para os fariseus é que os pecadores que eles tanto julgam é os que estão perdidos fora de casa. Os fariseus que tanto criticam, eles estão perdidos dentro de casa. Então Jesus está dizendo assim: olha, vocês estão questionando os pecadores que se assentam comigo. Eles estão assentados comigo porque eles se perderam fora de casa. Eles se perderam, foram levados pelo mundo. E vocês que conhecem a lei, e vocês que são crentes, trazendo para a nossa realidade, que estão perdidos dentro da casa, sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: eu vou buscar todos os que estiverem perdidos fora de casa, e vou trazer de volta para casa. Eu vou colocar sobre os meus ombros, eu vou reabilitá-los no reino. Aí quando Jesus fala da dracma, o perdido dentro de casa, é a mulher que perdeu. Por que ela perdeu? Porque ela era desorganizada. Ela perdeu porque a casa dela estava uma bagunça. E sabe o que Jesus está dizendo? Que a igreja naquela época estava uma bagunça, que o sistema estava perdido. Mas no capítulo 11, o pai do capítulo 11, ele não é desorganizado, porque o pai dos 2 filhos representativamente é Deus. Então Deus nunca foi desorganizado. Então Deus está dizendo assim: eu não vou sair atrás do filho mais novo que está perdido, e também não vou ficar aqui dentro dando diretriz para o filho mais velho que também está perdido. Não, eu vou permanecer no mesmo lugar de sempre, até que eles aprendam uma lição. Então por isso que eu estou aqui, ouvindo os pecadores e publicanos com as suas queixas, e ouvindo os religiosos infames reclamando do outro. No contexto, sabe o que Jesus está dizendo? Tem chance para todo mundo. Jesus está dizendo assim: eu sou a chance para você. Seu religioso hipócrita, eu amo você. Aqui nós então partimos para o primeiro ponto desse sermão. O tempo de Deus não é um equívoco. No tempo de Deus nada vai sair de forma equivocada. Como que nós interpretamos isso? Em lugares certos, porém antes da hora. Olha o que o versículo 12 vai dizer. Eu vou ler aqui já no meu esboço. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E poucos dias depois ele partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu acho que eu troquei o versículo aí, porque aqui não está anotado. Não é o 12, tá? É o 13. Não muito tempo depois, partiu para uma terra distante. O que ele requereu? O que ele pediu ao seu pai? A parte da herança, de uma casa perfeita, de uma casa maravilhosa. O sonho de todo jovem: morava numa fazenda, tinha uma vida boa, uma vida perfeita. Mas ele queria algo que por lei, por direito, lhe pertencia. Porém, ainda não era o tempo, ainda não era a hora. Quando falam de filho mais novo, fala de oportunidade de crescimento, Douglas. Quando fala de filho mais novo,
fala de imaturidade. Quando fala de filho mais novo, fala que em determinado ponto ele vai ser o filho na idade perfeita, na idade de caminhar sozinho. Pastor, como que o senhor prega isso para jovens? Eu chamo a tua atenção. Por quê? Porque o grande problema desse texto é que a herança estava pronta. A herança estava concluída, mas o filho não estava pronto para ela, Bruno. O pai tinha feito tudo, tinha trabalhado os anos e anos da sua vida, tinha construído uma boa casa, tinha muitos bezerros, era próspero, mas o filho não estava pronto. Mas achava que estava. Achava que já podia exigir direitos, mas não sabia que a maior atribuição de um direito é o dever que vem depois dele. Porque se nós exigimos coisas antes do tempo, fora da hora, e não temos responsabilidade com aquilo, com certeza as consequências serão gigantescas. Então ele pediu, hoje eu postei no grupo de jovens, eu não sei se alguém conseguiu ler, eu escrevi assim, que pedir as coisas antes do tempo é como ter 19 anos de idade e ter direito de tirar a carteira de habilitação, mas não tirá-la, mas ainda assim conduzir o veículo. Isso diz que você tem direito de ter a carteira de motorista, mas dirigir sem ela, você não tem legalidade para dirigir. Tem direito, mas não tem legalidade. Então, se você for abordado no trânsito, você vai ter o seu veículo apreendido, vai sofrer uma multa no dono, no proprietário do carro. Então Deus, a última coisa do mundo que Ele vai fazer com alguém é dar algo para você conduzir, sabendo que aquilo vai atrair algo para Ele. Deus não é irresponsável, não duela contra o seu caráter. Então Ele não vai te pedir para fazer algo que você não esteja legitimado para fazer. Pedir para Deus coisas, exigir de Deus coisas que nós queremos, em tempo inoportuno, antes da hora, é como estar noivo. Já descobriu a noiva já descobriu você. Ela olha nos teus olhos e ela te quer, você olha para ela e ela te quer. No perfil do teu Face está escrito em um relacionamento sério. Isso não dá direito para você ir para a cama com ela ou ela com você. Você até pode, mas tem consequências. É exigir de Deus algo que é seu antes da hora. É exigir de Deus, sabe? Você veio para a igreja, você orou, você pediu para Deus arrumar a pessoa com quem você vai viver até que a morte te separe. Só que daí quando Deus te dá ela, você não cuida dela. Você rouba dela a essência dela. E escute, pecado não é um homem se deitar com uma mulher, pecado também é uma mulher se deitar com um homem antes do casamento. Esse machismo tem que acabar. Porque pecado não é só um homem se deitar com uma mulher, pecado também é uma mulher se deitar com um homem. A mulher acha que às vezes ela é a vítima. Não, a gente precisa aprender sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente tem que parar de confundir hormônios com demônios. A gente tem que parar de confundir, meus hormônios estão à flor da pele. Não, quem está aterrorizando a sua carne é uma manifestação demoníaca. E isso que você tanto quer fazer está te levando a passos largos para o inferno. A Bíblia diz que Jacó, antes dele nascer, Deus já o chamou dentro do ventre de sua mãe
Deus decidiu que Jacó seria servido por Esaú. Só que Jacó não esperou o tempo. Jacó se vestiu do irmão. Eu já preguei isso muitas vezes aqui. Ele se vestiu do irmão e foi para frente do pai para receber a bênção de Deus, e se apresentou como se fosse Esaú. E a Bíblia diz que o próprio Isaac vai dizer assim: olha, a tua aparência é de Esaú, a pele é de Esaú, mas eu conheço a sua voz. Eu sei quem você é, Jacó. E o peso, os prejuízos são lastimáveis. Jacó passou um bom tempo fugindo da sua casa, não pôde ver o seu pai falecer, não pôde conhecer os seus sobrinhos, não teve relacionamento com a tua família, você nunca mais viu o seu irmão, teve que trabalhar muitos anos para poder conquistar aquilo que ele tanto amava, que era sua esposa. Prejuízo de alguém que acelera o tempo para receber algo de Deus antes da hora. É direito, mas precisamos esperar. Aliás, vai chegar um momento na tua vida que depois que você casar, você vai até falar que não quer mais. Então o que você não podia antes, você queria agora. E depois, não é só poder, você vai ter que fazer. Você vai perder até o domínio sobre você. A gente precisa entender isso. Sabe por quê? Porque os direitos, eles não nos isentam da responsabilidade, Diego. Esse filho pediu e recebeu, mas foi irresponsável com o que recebeu. Eu fico imaginando, Caliel, talvez o pai pode ter pensado assim: bom, esse menino é inteligente, de repente ele vai sair por aí, vai fazer um bom investimento, vai comprar uma fazenda igual eu, Luizinho, vai multiplicar os bens, quando eu tiver velho ele volta e me ajuda. Isso no sentido literal, não no espiritual. Mas o filho foi irresponsável. O filho pediu para o pai, mas quando o pai deu, destruiu. Quantos de nós fazemos isso na igreja? Pedimos tanta coisa para Deus, buscamos tantas coisas em Deus, mas somos irresponsáveis com aquilo que Deus nos dá. Queremos tantas coisas dos nossos pais, mas não os honramos publicamente. Somos infiéis. Os casados são infiéis com as esposas, desonram os seus líderes, são deveres ignorados. E aí tem uma frase que eu escrevi aqui, filosófica, Everaldo capítulo 1, versículo 1: os deveres ignorados nos levam a lugares indesejados. Escreve isso daí. Os deveres ignorados nos levam a lugares indesejados. Chiqueiro dos porcos. O chiqueiro dos porcos, Douglas, é enxergar a própria nudez. É olhar para você e falar assim: onde que eu vim parar? É admitir que tudo que você conquistou diante de Deus, você gastou longe dele. Tudo que você pediu para Deus, sabe aquelas orações 6:30 da manhã? Sabe aquele jejum, Eric, de segunda-feira, pedindo para Deus mais relacionamento, mais intimidade? Aí Deus te deu a intimidade, você fez o que com ela? Deus te deu o carro, você fez o que com ele? Deus te deu a beleza e você se tornou narcisista. Você passou a amar mais a si mesmo do que a Deus. Te deu a beleza e agora você passa mais tempo postando as suas fotos que você acha linda nas redes sociais do que lendo a Bíblia. Exigir as coisas que nós não estamos preparados.
Vamos colher os frutos que nós estamos semeando. E o pior é que agora, jovem, você consegue triplar isso. Quando jovem, você erra hoje, amanhã você conserta. Quando jovem, dá para fazer tudo. Quando jovem, até os quilinhos a mais você perde. Espera até você chegar nos 42 aqui, igual o tio aqui. Quando começar a te chamar de tio, você já vai entrar em desespero. Isso está sendo um profético para a sua vida. Alguém está dizendo para você assim: daqui a pouco você vai ficar barrigudinho. É um desafio, irmão. Eu nem posto mais foto. A gente precisa aprender isso. Os jovens, quando eles querem algumas coisas, Beto, eles são capazes de inutilizar aquilo que os pais fizeram quando eles eram crianças. Quando eles querem conquistar algo, eles são capazes de inutilizar aquilo que eles receberam. Quantas madrugadas eu, como pai, passei acordado. Eu levantava todas as noites. Quando o Eric nasceu, o Eric é o meu mais velho, então depois eu fui aprendendo. Mas o Eric, eu levantava toda noite, e eu ia até o berço dele, e eu colocava a mão assim, pertinho do nariz dele, para ver se ele estava respirando. Está respirando. Voltava para a cama, deitava. Daqui 20 minutos acordava de novo. Está respirando. Sabe por quê? Porque a gente quer protegê-los. Mas quando a gente cresce, a gente se esquece disso. Aí, como eu disse aqui domingo à noite, a gente às vezes é capaz de dizer assim: por que tu me fez? Eu não pedi para nascer. Mas a gente não hesita em pedir algo para eles quando a gente quer. Assim é com Deus. A gente exige parte da herança, como se Deus fosse obrigado a nos abençoar, como se Deus fosse obrigado a nos dar. E quando Ele nos dá, nós não sabemos o que fazer. Pensam que são capazes de cuidar das coisas de Deus, até acham que pode, mas quando pegam não sabem como que vão lidar com aquela situação. Essa era a liberdade que esse jovem tanto buscava. Só que essa liberdade que ele tanto queria levou ele para longe de quem tanto amava. Tudo que ele queria afastou ele de Deus. Porque quando ele pegou, ele está tão emocionado, ele quer tanto aquilo que ele não sabe o que fazer. Então ele pega aquilo e vai bem longe. Foi embora. Abandonou. Quando na verdade, Stephanie, sabe o que a gente tinha que fazer? Quando a gente vem para o culto e a gente consegue pelo menos uma atenção de Deus, quando dá pelo menos um calafrio, quando ameaça uma lágrima rolar, a gente devia entender que Deus está falando conosco, e que daí não é a hora de você sair correndo pelas ruas, gritando para todo mundo o teu relacionamento com Deus. Não, é a hora de você dizer assim: Deus, é aqui que eu quero ficar, desse lugar eu não vou sair, eu vou construir uma cabana, eu quero mais relacionamento, eu quero mais tempo, eu quero mais louvor, eu quero mais adoração, porque quanto mais eu tenho de Ti, mais perto de Ti eu quero ficar. Porque se eu venho ao culto e eu recebo algo de Deus, imagine se aquilo que Deus me deu eu entregar de volta para Ele. Ele vai cuidar para a vida inteira, nego. Ele vai levar para a vida inteira e Ele nunca mais vai deixar com que eu perca aquilo. Mas a imaturidade nos faz achar que sabemos quando não sabemos. A imaturidade nos faz exigir quando nós não deveríamos exigir.
A imaturidade faz com que nós pensamos que nós podemos ir, quando na verdade o homem maduro precisa entender que ele só pode sair quando o pai o direciona para sair. Aprendemos isso com Davi, o jovem segundo o coração de Deus. Os irmãos mais velhos estão em casa e Davi está lá na fazenda. Veio o urso, pedrada no urso. Veio o leão, pedrada no leão. Por quê? Porque eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ah, mas você já é um bom pastor de ovelhas, Davi. Eu sei, mas eu vou cuidar até que o meu pai diga que eu posso ocupar outro cargo nessa casa. Davi, mas você já merecia um rebanho teu. Não, eu estou cuidando do rebanho do meu pai. Enquanto meu pai não dizer que eu posso sair, eu não vou sair. Até que um dia o pai chama ele e fala assim: escuta, Davi, os seus irmãos estão lá no campo, estão guerreando, Davi. Pega uns queijinhos aí, pega uns alimentos aí, vai levar para os seus irmãos na guerra. Davi prepara o seu carrinho, prepara os seus queijinhos e vai. Quando ele chega lá, ele vê que alguém está afrontando o Deus Todo-Poderoso de Israel. Ele vê que há muitas batalhas a serem enfrentadas em nome de Deus. E a Bíblia diz que com as mesmas pedras que ele expulsava os leões e os ursos, ele vai derrubar o gigante e se tornar o grande herói daquele povo. Mas por quê? Porque o primeiro passo é cuidar das ovelhas do Pai. Porque só quem cuida das ovelhas do Pai tem condições de ser enviado para levar comida aos irmãos. E aí, Nelo, é só quem leva comida para os irmãos, é só quem alimenta o povo nas ruas, porque primeiro aprendeu a cuidar das ovelhas do Pai. E quem sai para poder cuidar das ovelhas do Pai vai encontrar gigantes pela rua, mas esses gigantes vão ter que cair em nome do Deus vivo de Israel. Fique tranquilo, uma hora Deus vai te mandar ir. Ele te chamou exatamente para isso. Vai chegar um momento que Ele vai falar: filho meu, filha minha, vai, eu estou te condicionando para ir, para fazer aquilo que eu te destinei ainda no ventre da sua mãe para ser. Então quando isso acontecer, não terá gigante nenhum que possa te parar. Ninguém poderá te vencer, porque não vai ser você que se apropriou de algo de Deus para ir. Foi Deus que te empoderou, que ensinou, que te discipulou e disse: agora pode ir, você está preparado para seguir o caminho. Segunda verdade, deixa eu ver a hora aqui, irmãos. Meu Jesus, esse relógio está correndo mais do que eu quando tinha 17 anos. A segunda verdade, eu até deixei aqui atrás, tem que ler, né? E agora já não acho mais. Mas eu sei qual que é a segunda verdade. A segunda verdade é ser quem você não é, ou aceitar ser quem você não é. O texto continua e diz que agora ele está longe, não sabe mais o que fazer, está lá no chiqueiro, abandonado, não se lembra mais de quem é, cuidando de porcos, porque o destino, as escolhas erradas o levou para longe do Pai. Até que um dia, a Bíblia diz que ele olha para si mesmo, ele se encontra, e quando ele se encontra, ele se lembra do Pai, mas não se lembra mais de quem é, porque o destino o levou a ser um empregado, porque as suas escolhas
faz com que você aceite ser quem você não é. Ele sempre soube quem ele era, Douglas, na casa do pai. Mas quando se apropriou ilegitimamente daquilo, se tornou algo que não era. Aceitou ser chamado do que não era. Aí ele quer voltar. Só que para voltar agora, o regresso agora, a volta agora, é preciso negar a si mesmo. É preciso admitir que se perdeu nas decisões. É preciso admitir que foi imaturo. É preciso admitir que se iludiu, que se deixou levar. Porque quando ele foi, ele achou que não precisava mais do pai. A pior coisa da vida é quando aquilo que nós conquistamos nos faz amar mais do que a Deus. O que esse jovem fez depois que ele subtraiu é aplicar o famoso 171 no pai. É chamar o pai de bobo, sabe? É virar as costas. É comemorar dizendo: eu venci Deus. Eu dei o migué em Deus e Deus me deu. Até que um dia a gente se encontra valorizando mais o mundo do que o pai. O meu curso de teologia, o meu TCC era exatamente sobre isso. Quantos filhos que nunca voltaram, Daiane? Quantos pais que ainda estão com os braços abertos, com o bezerro engordando, olhando para o horizonte e dizendo: ah, ele vai voltar, mas ele nunca voltou. Porque lá fora, no chiqueiro dos porcos, e eu vou trazer para a nossa linguagem, lá fora na prostituição, ele aceitou ser uma prostituta ou um prostituto. Lá fora ele se esqueceu que ele era filho. Lá fora, nas mãos do traficante, o traficante chamou ele, adotou ele e disse para ele: agora você é meu filhinho. Lá fora ele se envolveu com tantas coisas que ele se esqueceu do que ele tinha à mesa. Lá fora ele não se lembra mais dos abraços, dos afagos. Lá fora ele não se lembra mais das orações do papai e da mamãe sobre a mesa, dizendo: filho, em nome de Jesus, que Deus te proteja. Filho, que Deus te abençoe, vá em paz. Lá fora ele se esqueceu de quem ele é. Lá fora ele gosta dos apelidos que denominam bandidos. Lá fora ele gosta da bajulação, ele se apaixona pelo mundo, ele é seduzido por aquele lugar. Mas em nome de Jesus eu venho dizer para você nessa noite, que o Espírito Santo renove as lembranças que você tem do Pai. Ah, você vai dizer assim para mim: mas Everaldo, pastor, eu não me perdi, pastor. Pastor, A gente se perde todos os dias. Quando você levanta de manhã, quando você olha para a mulher do próximo, você se perde. Quando você se irrita com a tua mãe, você se perde. Quando você deseja o que é alheio, você se perde. Quando você mente, você se perde. Quando você imagina coisas que não são da vontade de Deus, você já está pecando no teu sentimento. Quando você se ira com alguém, você está pecando. Quando você tem desejos carnais
por qualquer tipo de pessoa, você está pecando. Então todos os dias de manhã você se perde, todos os dias de manhã você se envolve com o mundo. Então hoje é uma noite sim de voltar para Deus, de voltar a ser maduro, de entender que Ele te ama, que Ele nunca te abandonou. Ainda é tempo de abandonar o chiqueiro. O chiqueiro pode ser muitas vezes o pecado que contamina os seus olhos. O chiqueiro pode ser o pecado que sai dos seus lábios. O chiqueiro pode ser tudo aquilo que tem te roubado da presença de Deus. Então maturidade é voltar para os braços do Pai. Caminhamos para a terceira e última lição. O Pai está no mesmo lugar. E Ele não mudou. Ele não saiu de casa. E Ele não mudou. Ele continua sendo o que sempre foi. Porque antes do tempo, você se tornou quem não era. O filho mudou, se transformou, foi para o mundo, mas o pai continua aqui no portão te esperando voltar. Parece uma mensagem com tom evangelístico, mas olha como é o retorno desse filho para casa. Ele vai dizer assim: já não sou digno de ser chamado teu filho. Então quem está voltando agora é alguém que não sabe mais quem é. Faz-me como um dos seus jornaleiros. Eu aceito ser o que o Senhor quiser que eu seja. Mas a Bíblia diz que levantando-se ele foi para o seu pai. Repare que ele não voltou para casa, ele voltou para o pai. Porque perdido nunca foi quem esteve no mundo. Perdido é quem está longe de Deus. Por isso é possível estar dentro da igreja perdido. Porque se você estiver aqui dentro nessa noite longe do Pai, o chiqueiro dos porcos pode te atrair, mesmo estando aqui dentro. Quando ainda estava longe, ele viu seu pai, ele se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Percebe que nada mudou. O pai continua tendo abraço, continua tendo beijo. Por quê? Porque ali está tudo do mesmo jeito. Os pecados cometidos, os erros cometidos não mudam nada. Porque para Deus, Diego, a gente precisa entender isso no espírito. Para Deus não é o tanto que você pecou e nem o tanto que você estudou. Não é o tanto que você sabe, nem o tanto que você não sabe. Por isso que maturidade cristã não se dá pela ordenação pastoral. Não é porque alguém é pastor que agora ele é mais maduro em Deus. Não é porque alguém estudou teologia porque agora ele é mais maduro em Deus. Isso nos dá condição, isso nos capacita, sim, para exercer músico aqui. O nosso mano aqui está tocando aqui, é músico, ele está capacitado para tocar. Mas isso não vai fazer do Júnior um maduro diante de Deus. A maturidade, ela se dá diante de uma vida de oração, de uma vida de relacionamento. Por isso que quem não ora não pode exigir que o outro ore. Quem não jejua não pode exigir que o outro jejue, porque isso é moralismo. Então maturidade não é nada disso. Então o pródigo não é aquele que pede algo para Deus, como eu disse no começo. O pródigo é o irresponsável com aquilo que recebeu de Deus. Isso é ser pródigo. Pródigo é irresponsabilidade com aquilo que Deus te deu. Então se Deus te chamou, meu irmão, se Deus entregou algo na sua mão e você tem sido irresponsável com aquilo que Ele te deu, você é pródigo. Você está gastando dissolutamente, de forma dissoluta, você está investindo o teu tempo, a tua vida, naquilo que Deus não te chamou. Agora, decidido a voltar, ele aceita ser escravo na casa do pai. O mundo, meu Deus, o mundo rouba até a nossa paternidade, gente. O mundo rouba a nossa paternidade. A coisa mais difícil do mundo é refazer o caminho. Você consegue entrar na mente desse jovem, depois de tanto tempo, longe?
A gente tem tido exemplos agora, recente. Eu tenho a minha avó que mora aqui em Cascavel. Eu não posso vê-la. Por quê? Porque é uma restrição. Ela é uma senhora de idade. Eu queria tanto ver a minha avó. Se a minha avó contraiu o Covid, hoje ela tem 80 e poucos anos, ela vai falecer, eu não vou ver. E quase todos os dias eu me lembro dela, eu penso nela. Agora você imagina quantas coisas passavam na cabeça desse jovem. Porque a Bíblia diz que ele foi trabalhar como empregado. Então ele foi passar um tempo lá. Então não foi um dia. Provavelmente ele foi um dia. Foi outro dia, já não tem mais nada no bolso. Agora ele perdeu tudo que ele pegou tudo que ele queria e foi gastar aonde não devia. Sabe aquelas coisas assim que o cara vem para a igreja e Deus triplica a vida dele, e aí ele pega aquilo que ele deveria investir dentro da casa de Deus, vai investir longe de Deus. A ingratidão. Mas agora quando ele quer voltar, os passos de volta são terríveis. Eu vou ter que chegar lá, eu vou ter que pedir perdão para o meu pai, eu vou ter que dizer para ele que eu pequei contra o céu, eu vou ter que dizer para ele que eu pequei contra ele. Mas aí tem aquele meu irmão lá em casa, meu Deus, aquele irmão. O que eu vou fazer com aquele irmão? Aquele irmão vai dizer que eu não mereço. Não é assim quando a gente volta para Deus com essa preocupação? O que a igreja vai pensar de mim? O que o líder de jovem vai pensar de mim, que acreditou tanto em mim esses tempos atrás, me colocou para tocar, me colocou para pregar, e agora como que eu vou voltar? Essa é a preocupação do retorno. Eu estou voltando, mas eu tenho medo de voltar. Eu estou voltando, mas eu não tenho certeza do que eu vou fazer. Imaturidade. Nada mudou. Nunca muda, Olívia. Sabe por que nunca muda? Porque quem mudou foi o filho que foi embora. Quem muda somos nós. Deus nunca muda. É a gente que ocupa os lugares mais terríveis, mas Deus continua assentado sobre o trono de glória, aonde a perfeição reina. Ele continua perfeito. Você está com medo de voltar, e ele está dizendo: por que ele não volta? Queria tanto que ele viesse. Você está chorando de vergonha, ele está chorando de saudade. Imaturidade. Quando o Eric tinha 6 anos, a gente foi para Arapongas. E primeira vez, a gente não conhecia nada lá. A minha cunhada morava lá. E aí a gente chegou lá. Primeiro dia, daí já encontrou o Everton, primo dele, já arrumaram umas bicicletas. Não sei onde apareceu tanta bicicleta. E saíram de bicicleta com 6 anos num lugar desconhecido. Daqui a pouco, cadê os meninos? Onde estão os meninos? Já bateu aquele desespero, meu Deus do céu. 1 quadra, 2 quadras, e ninguém achava o Eric, nem o Jefferson achava o Eric. Para onde foi esse espiar? O meu coração, gente, loucura. Eu falei, meu Deus, eu já comecei a pensar, ele não conhece nada aqui. Aonde que ele vai parar? Ele vai se perder, quem vai cuidar dele à noite? Milhares e milhares de coisas passavam na minha cabeça. Mas por que o Eric foi tão longe? Ele pedalava cada vez mais longe, cada vez ele se afastava mais. A intenção do Eric não era má, ele estava se divertindo. Para ele era, uau, eu estou dando uma volta de bike com os meus primos que eu não vejo há tempo. Esse é o nosso primeiro grande erro. A gente se envolve na diversão e se afasta do Pai. A gente se envolve nas coisas boas e está pedalando e não sabe dos perigos. E talvez eu nunca mais o encontrasse. Ele está se envolvendo, ele está correndo, ele está indo para cada minuto que passa mais longe, mais longe, mais longe. E não é, eu não conheci o lugar, mas Deus, ele conhece todos os lugares. Mas Deus, ele não vai aonde ele não nos mandou ir. Porque existe uma vontade permissiva e uma vontade diretiva.
A vontade diretiva é Deus dizendo: vai por aqui, que aqui eu vou te abençoar. Fica aqui, que aqui eu vou te honrar. Mas existe uma vontade permissiva. Você quer ir? Vai. Aí quando acharam o Eric, que chegaram com o Eric no colo, você acha que eu queria bater no Eric? Tudo que eu queria era dizer para ele: filho, nada mudou aqui dentro. A minha alegria em te ter de volta é muito maior do que a minha tristeza ou a minha raiva de você ter se distanciado. Eu não tenho problema em você ter ido longe demais, meu filho. Por quê? Porque eu tenho muito mais prazer e alegria em receber você de volta, em saber que você retornou, está vivo, está salvo, está perfeito. Eu te recebo de novo. Imaturos somos nós. Imaturidade, meus irmãos, imaturidade é não reconhecer que nós sempre podemos voltar para casa. Imaturidade é se apropriar em tempo inoportuno daquilo que já é nosso. Maturidade é voltar para casa e ser abraçado e beijado pelo Pai. Aí a Bíblia vai dizer assim, que quando ele se aproximou, eu não vou dizer quem falou isso porque eu não me lembro, o autor, para dar os créditos a ele. Quando o filho se aproximou lá de frente, lá de longe, pastor Hudson, o pai correu ao encontro. Sabe por quê? Porque ele queria voltar para ser como um escravo, como um jornaleiro. E o que ele fez? Transgrediu não só a casa, mas transgrediu também o costume judaico de exigir coisas antes da hora, de abandonar o pai. Então talvez ele pudesse ser punido por aquilo que ele fez. Até mesmo os serviçais da casa talvez pudessem querer exigir alguma coisa, alguém que tivesse mais tempo, os vizinhos. Então quando o pai corre ao encontro, ele está dizendo assim: vão querer julgar o meu filho, vão querer apedrejar o meu filho. Então quando ele corre, abraça e beija, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: ninguém vai julgar o meu filho, ninguém vai apedrejar o meu filho enquanto eu estiver aqui. Ele chama os escravos e fala: olha, vocês são escravos aqui, vão logo, peguem logo as roupas, peguem logo as sandálias, peguem logo o anel, matem logo o bezerro. Nós temos motivos para nos alegrar, o meu filho voltou. O interessante é que o anel, você imagina, se o cara teve vontade de comer a comida dos porcos, imagina como esse cara estava magro. Alguém sentiu vontade de comer o que os porcos comem, é porque ele estava com muita fome. Então é bem provável que já fazia algum tempo que ele não comia. Mas o texto diz que ele pegou parte da herança e levou. Quando ele volta para casa, tem uma roupinha preparada, bonitinha para o cara. Uau! Esse Deus não é gente, como diz o Luiz Hermínio. Ele sabia que nós ia voltar. Ele estava esperando. Mas o mais interessante é que a roupa serve. A roupa serve, Gabriel. Sabe por que a roupa serve? Porque longe do Pai não há crescimento algum. É só na presença de Deus que nós crescemos. É só na presença dele que nós amadurecemos. Por isso que maturidade é estar perto dele. O anel serviu porque ele estava do mesmo jeito quando saiu. É só em Deus que nós atingimos a estatura de varão perfeito. É só nele que nós crescemos dia a dia. Esse Jesus é muito poderoso. Esse Deus está todo dia nos esperando de volta. Eu imagino ele olhando no portão todas as tardes. Será que ele vai voltar? Ele vai voltar.
O bezerro está engordando, não tem problema. Quanto mais engorda, mais carne nós vamos comer. Vai ter uma grande festa aqui. E quando ele chega, quando a festa é preparada, o irmão mais velho fica irritado lá fora e questiona. O pai sai para ver o que está acontecendo. Chega lá fora, o irmão está bravo. Aí o pai vai dizer assim: calma, filho, é que o teu irmão, ele estava perdido, mas foi achado. Então, meu filho, nós temos que nos alegrar. Ele diz isso no plural. Sabe por quê? O texto termina aí. Então dá vazão para a gente concluir algumas coisas. O filho que está irritado lá fora, ele queria que o pai julgasse o filho. Ele queria que o pai condenasse o filho. Ele vai dizer assim: porque esse teu filho gastou tudo dissolutamente. Quem está dizendo isso é o filho mais velho. O pai não está dizendo para o filho: ó, você errou. Não, o pai não quer saber o que ele fez. Ah, você gastou. Não quero saber o que você fez com o dinheiro que eu te dei. Por quê? Porque eu sou uma fonte inesgotável de vida e de amor. Você nunca poderá acabar com o amor que eu tenho. Então quando o pai sai para fora, que encontra o filho mais velho, ele está dizendo assim: filho, essa festa que está rolando lá dentro não é só para mim, porque ele não é só meu filho, ele é o teu irmão. Então a alegria dessa casa não é só para quem saiu e pecou, é para aqueles que estão aqui dentro e que não entendem o meu amor. Na casa do pai não há lugar para ressentimentos. E aqui eu respondo uma pergunta que o Nelo me fez hoje. Não existe filho predileto na casa de Deus. Na casa de Deus, preferido, predileto, primazia, é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o predileto nosso. Deus não ama mais você. Deus não ama mais o A nem mais o B. Se o cuidado de Deus é melhor com você, é porque você ainda está andando meio cambaleando. Então Ele não está amando mais você, Ele está cuidando mais de você. Ele não precisa se preocupar com quem já se alinhou, com quem já aprendeu, com quem anda correto. Então não é indiferença, é que aquele já entendeu a verdade. Mas aquele que está andando de forma irregular, o Pai cuida, o Pai abraça, o Pai protege, porque Ele quer dar o mesmo destino para ele. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu nunca mais ganho uma oportunidade para pregar no sábado. Olha o tempo. Jesus amado, é que quando eu olho para vocês e quando eu sei o tanto que Deus ama vocês, eu não me canso de verbalizar e repetir isso. O futuro dessa nação está nas mãos de vocês. Porque se vocês não entenderem o Evangelho, se a maioria absoluta dos jovens não entenderem o Evangelho, nós teremos uma próxima geração comunista, que não entenderá a graça de Jesus manifesta na cruz de Cristo, que não entenderá o amor condicional de Deus, que não entenderá que Ele é soberano, que jamais conseguirá entender que Ele é Deus de geração em geração, e que uma geração se levante para adorá-lo. Oh, Shemanda Calabaço. Ah, Espírito Santo, do Pai alegre abraçou. Olha isso, escute isso. Escute isso no teu espírito. O seu filho voltou. Ele voltou. Ele sempre volta para o lar do Pai. Ah, Jesus, nós chamamos, Senhor. O seu filho voltou. Aleluia. E um banquete a ele entregou. Não exija nada antes do tempo. Se prepare para receber o que Deus tem para você e para você investir dentro do propósito e da vontade dEle. Fique tranquilo. Deus tem o melhor dessa terra para você. Se você não entender muito sobre isso, chama o Davi depois que ele te explica. Você que anda Ele tem o melhor dessa terra para você. no rumo da chama. Ele tem um bezerro parado para você. Shebalabaçu. Lugar de favor, mas Cristo te espera, de braços abertos. Assim. Ó, vem sem demora,
alguém que quer voltar para Ele hoje, a hora é agora. Vendo, Pai, alegre abraço. Se você parou no caminho, a hora é agora. Vendo, Pai, O chiqueiro dos porcos não pode te dar nada, mas Ele tem um banquete para você. Quer entregar a sua vida a Ele nessa noite? Ele está te chamando. de novo. Ele te espera. Para o lar. Ele te espera. Ele te espera. Tem alguém? Não? Então feche um pouquinho os seus olhos. Graças nós te damos, Jesus, porque o Senhor nos aprouve ouvir o Teu Evangelho. Papai querido, que cada coração aqui seja tocado, transformado, remido por essa palavra que não é uma palavra de juízo, mas uma palavra de orientação. Papai querido, eles sairão daqui nessa noite, eu tenho certeza, com muitas sentenças cravadas no Teu coração e na Tua alma. Agora, Senhor, que eles possam saber o que fazer com isso, para não investir isso de forma dissoluta. Papai querido, que a alma deles regozije-se e alegre no prazer, papai querido, de ter-te como único, como verdadeiro Salvador de suas vidas. Prepare para eles, papai querido, um banquete, papai querido, de justiça, de graça, de amor. Interceda por eles em todas as tentativas do diabo de tentar enganá-los, persuadi-los, papai querido, a comer aquilo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Amanhã de manhã tem culto para quem vai vir. À tarde fique atento para quem vai poder colocar o nome na lista, tá bom? Vou pedir para vocês que depois que eu ministrar a bênção apostólica, que vocês se dirijam para casa de vocês. O horário já está bem avançado. 22 horas é o prazo máximo que a gente pode ficar com as portas da igreja aberta, tá bom? Então faça as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação doce do Espírito Santo, aquela que nos espera na porta todos os dias, possa consolar o nosso coração hoje e sempre. E nós nos apoderamos dessa palavra dizendo amém. Deus é bom toda hora, e a missão